Bom dia! Bom dia, gente! Aqui em Pereira é feriado, né? Eu creio que é o padroeiro da cidade, porque a nossa cidade, na sua maioria, é japonesa e católica, né? Então, nós temos... E eu creio que toda cidade tem um padroeiro, né? Então, nós temos um... Eu tô em live. Mas era só isso? Já, é. Então, eu creio que toda cidade tem um padroeiro. Aqui a gente já arrumei, tá tudo certo. Isso. Então, a gente está em feriado, é feriado em Pereira Barreto, tá? A gente vai ler 2 Reis 17, tá? Que fala assim, a gente vai orar e vamos ler, tá? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Aliás, o Senhor é muito bom. Eu tenho provado da tua bondade esse tempo todo e o Senhor tem me ensinado a caminhar. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, nos ensina a orar, nos ensina aquilo que o Senhor quer, que nós saibamos da tua palavra. Abre o nosso entendimento e nos dá sabedorias do céu, para que nós possamos seguir a nossa vida de maneira correta, Senhor, de maneira que te agrade. Em nome de Jesus, amém. Gente, eu ia até falar para vocês que entrou 2025 cheio de esperança e que não houve mudanças, né? Com certeza agora, nós estamos em dezembro, vai chegar muita gente que não sentiu mudança na vida, que não teve nenhuma, não há nenhum testemunho significativo, né? Porque testemunhos nós todos temos, mas tem gente que não tem um significado expressivo, um testemunho expressivo de 2025 para falar, olha, a minha vida realmente não é mais a mesma. Então eu queria falar para você que não tem, que não viu essa mudança, que faz tempo que a sua vida não muda, que faz tempo que a sua vida não dá uma guinada. Eu queria falar para você que tem um jeito da sua vida mudar. Tem um jeito da sua vida mudar. Eu posso dizer desse ano que ele é de todos os anos que eu cheguei aqui em Pereira, ele foi o mais expressivo em mudanças para mim, tá? Mudanças no meu negócio, mudanças na maneira de tocar, né, o meu negócio, mudanças na maneira da minha vida sentimental, emocional, tá? Eu tive uma grande cura esse ano, né? Aliás, maravilhosa das minhas emoções. E eu me lasquei, obviamente, como todo mundo, né? Não é só flores, né, gente? Mas eu tive muito mais mudanças significativas, sabe? Muito mais vitórias significativas esse ano do que derrotas. Então, pra mim, de todos os anos que eu vivi, esse foi o ano mais expressivo, assim. Foi o ano em financeiro, na situação financeira, na situação emocional. Foi o ano que eu vivi melhor, assim. De todos os anos que eu cheguei aqui, esse foi o ano que eu vivi melhor até agora, sabe? Foi uma grande virada, assim. 2025 foi uma grande virada de todas. Foi o ano que realmente minhas emoções foram curadas. Eu parei de sentir dor, eu parei de sentir tristeza, né? Que eu vinha de anos bem depressivos, né? Anos bem difíceis, assim, que eu chegava no final do ano me arrastando. Então, esse ano eu posso dizer que muita coisa mudou. A maneira de eu tocar o meu negócio mudou, tá? A minha visão de empreendimento, muita coisa mudou, cara. Muita coisa mudou, sabe? Os meus sentimentos, as minhas emoções, minha maneira de ver o mundo espiritual mudou. E, aliás, eu queria falar pra você que não viu mudança no seu 2025, que há uma maneira de mudar.
há uma maneira de mudar. E foi a maneira que começou a mudar a minha vida. Eu vim de muitos anos de mesmice, eu vim de muitos anos de dor, eu vim de muitos anos de a mesma coisa, e a minha vida começou a mudar de verdade quando eu comecei a ler a Bíblia. Então, se você quer uma mudança real e definitiva na sua vida, comece a ler a Bíblia, tá? Comece a ler de verdade. Não é, eu vou ler hoje, amanhã eu não vou ler. Não, começa a ler 4 meses, dedicado, todo dia lendo um capítulo. Começa Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? É o Segundo Testamento e é os 4 primeiros livros, tá? Todos esses 4 livros vão falar de Jesus, cada um à sua maneira. São parecidos, porém cada versão tem uma maneira do escrevente, daquela pessoa que escreveu, tá? Do autor. Acontece que não tem como você ler de verdade, você querer de verdade uma mudança de vida e você não chegar até o final desses 4 livros, que provavelmente vai dar 4 meses, e você não ver mudança. Não tem como. Não tem como. Eu te falo por experiência própria. Ler a Bíblia mudou a minha vida. Ler a Bíblia mudou os meus pensamentos. Ler a Bíblia me trouxe uma sabedoria tamanha. Eu só sei o que eu sei hoje porque eu comecei a ler a Bíblia. Eu só cresci espiritualmente, eu cresci financeiramente. Pode-se dizer que eu dei uma volta por cima, literal, na minha vida de miséria, que eu cheguei na miséria aqui, lendo a Bíblia, aprendendo com a Bíblia, aprendendo com Deus. Não é o meu conhecimento, não é a minha maneira de falar, o meu jeitinho brasileiro, não foi nada disso. Foi ler a Bíblia que tá mudando a minha vida e a minha história, e tem mudado, tá? Em 4 anos. Ler a Bíblia tá transformando a minha vida. E eu te garanto que não tem como você ser a mesma pessoa depois que você lê a Bíblia. Não tem como você chegar no final de um ano e falar assim: não aconteceu nada. Foi tudo igual. Não tem como. Não tem como. Mas como você faz isso? São 4 meses. 4 meses dedicado. Todo dia ler um capítulo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos. Você pega, separa um caderno e anota as palavras difíceis. Rafa, eu já sou cristão. Cara, se desafia. Você que é cristão, se desafia a ler os 4 evangelhos. E aí, você anota todas as suas perguntas, até aquelas mais loucas. Anota todas essas perguntas e pergunta para Deus. Aquilo que você tiver dúvida. Por exemplo, eu tinha dúvida por que foi uma pergunta que foi respondida esses dias exatamente do jeito que eu perguntei. Exatamente com todas as palavras que eu perguntei. Eu fiz uma pergunta anos atrás. Assim que eu comecei a ler a Bíblia, eu fiz uma pergunta para Deus. Eu falei: Deus, por que cristãos, bons cristãos, que seguem o Senhor há 20, 30 anos, não tem dinheiro para comprar o pão? Essas pessoas vivem na miséria, na decadência, e elas amam o Senhor. E elas vão para a igreja todo dia. E o Senhor, que é um Deus tão rico, tão maravilhoso, tão misericordioso, não muda a vida dessas pessoas. Eu fiz essa pergunta para Deus. E do mesmo jeito que eu perguntei, Ele me levou para uma transformação. Ele me levou para uma mudança. Eu fui lendo a Bíblia, eu fui sendo transformada. E nesse mês que passou, que ele ainda está respondendo progressivamente, claro, e eu tenho entendido, mas nesse mês de novembro, ele me respondeu exatamente
exatamente desse jeito que eu perguntei, veio um sermão até mim, que eu não entenderia naquela época, eu não ia entender. Eu precisei passar por uma jornada espiritual, literal. Deus precisou abrir os meus olhos espirituais para que eu entendesse um monte de outras coisas primeiro, para entender aquilo que ele disse agora, que ele respondeu agora. Só que ele respondeu o porquê que esses cristãos não mudam. Ele respondeu. E eu vou contar para vocês essa resposta ainda. Agora, em 2026, eu vou contar para vocês essa resposta. Não agora, mas em 2026 eu vou responder exatamente como ele me respondeu. Eu vou contar para vocês qual foi a resposta dele, por que que acontece isso e o porquê de tudo isso. Eu vou contar para vocês ainda essa resposta que eu obtive, que é surreal. É surreal. Ele me levou numa jornada até descobrir o porquê que cristãos que amam a Deus, que passam 20, 30 anos dentro da igreja, não tem o dinheiro de comprar o pão. Como que um Deus tão maravilhoso, tão rico, tão poderoso, não dá o dinheiro dessas pessoas comprar o pão? Como? E ele me respondeu. Eu falei, Deus, não é possível viver uma vida miserável amando o Senhor. Não é possível. E ele me respondeu. E eu vou contar para vocês, não agora, mas eu vou contar agora em 2026 para vocês. E no meio disso tudo, dessa jornada, eu te digo por experiência própria, não tem como você ser a mesma pessoa depois de você ler a Bíblia de verdade. Não tem como. Não tem como a sua vida ser a mesma depois de você conhecer esse Deus. Não tem como. Quer mudar de vida? Você que chegou agora, em 2025, de novo, mais um ano infernal, que não mudou nada, que é tudo a mesma coisa, que é o número 2, literal, você tá achando o seu 2025 número 2. Quer mudar de vida? Começa a ler a Bíblia. Pega um caderno, separa, anota as palavras difíceis, vai lá no Google, vê o que é. É até bom que você vai conhecer um pouco de história, é legal, é muito legal. E aí você vai pesquisando e depois você volta e lê aquele capítulo com aquela palavra, você já entendendo. Então, faz um compromisso de 4 meses. Cara, você já passou sei lá quantos anos da sua vida na mesma. Faz um compromisso, 4 meses. Lê os 4 evangelhos. Eu duvido a sua vida ser a mesma depois de você fazer as suas perguntas de fato para Deus e depois de você ler os 4 evangelhos estudando. Vai anotar as perguntas difíceis, vai ler de novo até entender o capítulo. Você vai ler e entender aquele capítulo. Vai ler e entender. Eu duvido a sua vida ser a mesma. Eu duvido a sua vida ser a mesma. Não é. A minha vida mudou quando eu comecei a ler a Bíblia. Tudo mudou na minha vida quando eu comecei a ler a Bíblia. De verdade, estudando ela. Esses 4 evangelhos. Jesus veio me encontrar. E foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Eu demorei 40 anos praticamente, 38 anos para mudar de vida. Eu comecei a mudar de vida aos 38 anos e eu estou mudando de vida todos os dias e é maravilhoso. Cara, é maravilhoso conhecer Deus. É maravilhoso conhecer a Bíblia. A sabedoria que vem é incrível. Entende? Você descobre o porquê que você está aqui nessa terra. Ele te conta o porquê que você veio. Ele te conta o pra quê. Ele te conta o futuro. O que ele quer fazer da sua vida. Os planos que ele tem. Cara, é surreal. Só vai. Quer mudar de vida? Começa a ler a Bíblia. Essa é a realidade. Qualquer pessoa que quer mudar de vida, começa a ler a Bíblia. Não tem como a sua vida ser a mesma. Não tem, tá?
Hoje a gente vai ler 2 Reis 17. Infelizmente, vai acontecer uma tragédia que já estava anunciada, né? Os reis vieram adorando ídolos, porque assim, começou lá com o rompimento de Israel, né? Virou as 10 tribos, se revoltou, ficou contra Judá e Benjamim, aí ficou o reino sul e o reino norte. E esse povo que foi reinando, né, as novas gerações foram nascendo, e as novas gerações foram vendo que os pais adoravam ídolos, e foram adorando ídolos, e foram passando para os filhos foram adorando, e foi se perdendo a adoração do Senhor. Então havia adoração do Senhor? Havia, mas ela foi se perdendo, ela foi... E a tradição, ou seja, o que é uma tradição? É algo que eu repito desde os meus pais e avós. Algo que é repetido, foi se repetindo o fato de adorar ídolos. Então, se o meu avô adorava ídolos e os meus pais adoravam ídolos, consequentemente, por tradição, eu vou adorar ídolos. Então, foi se rompendo a adoração com Deus. E aí, infelizmente, eles vão ser levados cativos, porque o que eles adoram são deuses pagãos, e esses deuses pagãos não são o suficiente para livrar o couro deles, literal. Ó, 2 Reis 17. No ano 12 do reinado de Acaz de Judá, Oséias, filho de Elá, se tornou rei de Israel, as 10 tribos, né, rei, e governou 9 anos em Samaria. Samaria, capital de Israel, Jerusalém, capital de Judá, tá? Ele fez coisas erradas que não agradavam a Deus, o Senhor, porém, não tanto quanto os reis que governaram Israel antes dele, ou seja, ele foi ruim, mas não foi tão ruim. O rei Salsa-Manaser, da Assíria, fez guerra contra ele. Oséias foi dominado por Salsa-Manaser e lhe pagava impostos todos os anos. Mas, certo ano, Oséias mandou mensageiros a So, rei do Egito, pedindo a sua ajuda, e parou de pagar o imposto anual para a Síria. Ele se revoltou, ele falou, tô de saco cheio de pagar imposto, perdão pela palavra, estou, né, cheio, não quero pagar imposto. A Síria mais pediu ajuda do rei do Egito e parou de pagar, tá? Perdão pelo palavrão. Quando Salsa-Manaser soube dessa revolta, mandou prender Oséias e colocou-o na prisão. Então ele vai trazer cativo o rei Oséias. Ah, você não tá pagando imposto? Peraí que eu vou te prender. O rei da Assíria. Então Salsa-Manaser invadiu Israel e cercou a cidade de Samaria. No terceiro ano do cerco, que era o 9º ano do reinado de Oséias, o rei da Assíria conquistou a cidade. 3 anos cercando, vai faltar tudo, era o cerco que eles faziam, né? A cidade ficava cercada, não podia colher, não podia plantar. Pronto, eles invadiram. Ele mandou que alguns fossem morar na cidade de Alá. Outros perto do rio Abor, que ficava no distrito de Gozã. E ainda outros na cidade da Média. A cidade de Samaria foi conquistada porque os israelitas pecaram contra o Senhor seu Deus, que havia livrado de Faraó, rei do Egito, e os havia tirado para fora daquele país. Eles adoraram outros deuses, seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado conforme eles iam avançando, e seguiram também os costumes adotados pelos reis de Israel. Nisso está incluso a Azerá, né, que é os postes de Azerá, que eles faziam imoralidade sexual. Está incluso o Baal, né, que gostava de um sacrifício de criancinha. O Moloque, que gostava de um sacrifício de criancinha, eles queimavam vivo as crianças, tá? Os israelitas fizeram coisas que o Senhor, seu Deus, não aprova. Eles construíram lugares pagãos de adoração e queimaram incensos, né? Em todas as suas cidades, desde o menor povoado até a maior cidade. Em todos os morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra, eles levantaram
coluna ao deus Baal e poste a deus Azerá. E também queimaram incenso em todos os altares pagãos, seguindo costumes dos povos que o Senhor havia expulsado da terra prometida. Cananeus, Jebuseus, que mais? Cananeus, Jebuseus, Amorreus, tudo eus, os eus da vida, né? Eles provocaram a ira de Deus, o Senhor, com todas as coisas más que fizeram, e adoraram ídolos, coisas que o Senhor havia proibido. O Senhor Deus havia mandado mensageiros e profetas darem o seguinte aviso a Israel e a Judá: abandonem os seus maus caminhos e obedeçam aos meus mandamentos, que estão na lei, e que eu dei aos seus antepassados e entreguei a vocês por meio dos meus servos e profetas, os profetas. Mas os israelitas do reino do norte não quiseram obedecer, foram teimosos como os seus antepassados e não confiaram no Senhor, o Deus deles. Eles não quiseram obedecer aos seus ensinamentos e não guardaram a aliança que ele tinha feito com os seus antepassados e desprezaram os avisos dele. Ou seja, o povo veio por tradição, já era tradição adorar aqueles ídolos, queimar incenso, assim como é tradição, por exemplo, no budismo, queimar incenso e oferecer comida aos mortos, um dia dos mortos. Né? O Halloween é um dia dos mortos. Finados é um dia dos mortos, é uma tradição, certo? Certo. Eles também adoravam os deuses por tradição, tá? Então, adoraram ídolos, eles não quiseram obedecer aos seus ensinamentos e não guardaram a aliança que eles tinham feito com os seus antepassados e desprezaram os avisos deles. Adoraram ídolos sem valor e desse modo eles mesmos ficaram sem valor. Ou seja, se você adora um ídolo que não pode fazer nada por você, obviamente quando o bicho pegar, ninguém vai fazer nada por você, literal. Seguiram os costumes das nações vizinhas, né? Os eus, Jebuseus, Amorreus, Cananeus, desobedecendo a ordem que o Senhor tinha dado para que não os imitassem, as imitassem, né? Eles desobedeceram a todas as leis do Senhor, seu Deus, e fizeram 2 touros de metal para adorar. Lembrando que aquele filho de Nebate, o Jeroboão, fez esses 2 touros. E esses 2 touros perpetuam até a época que nós estamos falando aqui, ó. Eles desobedeceram às leis, fizeram 2 touros de metal para adorar, também fizeram postes a deusa Azerá, aquela que adorava uma imoralidade sexual. Adoraram as estrelas e serviram o deus Baal. Essa estrela aqui é a Vênus, é a estrela da manhã que eles falam. Tem um deus, tem um tipo de deus para essa estrela, que eles viam de manhãzinha, que é o planeta Vênus, né? Queimaram os seus filhos e filhas a sacrifício a deuses pagãos, Moloque. Consultaram médiums. Ok, chegamos lá. Não dá para consultar médiums, né? Na religião espírita, kardecista, ou espírita de mesa branca, se consulta médiums, se consulta espíritos através de um médium, ou seja, uma pessoa que tem a espiritualidade, a mediunidade e consulta seu espírito. Já espíritos conhecidos ou espírito de uma pessoa que morreu. Dá não, tá? Isso é mexer com feitiçaria, magia. Isso também é um tipo de feitiçaria, tá? Isso é mexer com espíritos que não são seus antepassados, são demônios, tá? Não dá pra fazer isso não. É errado conforme a Bíblia, tá? Então, fizeram coisas erradas. Coisas erradas é errado, tá?
que o Senhor não aprova, e por isso ele ficou irado com eles. Então, ó, queimaram seus filhos e filhas como sacrifício a Deus pagão, queimaram como Deus a Moloque, consultaram médiums. Consultar médium através do espiritismo tá errado, tá? Porque você não consulta o espírito de um ente querido, você consulta um demônio. É um demônio que incorpora no corpo de alguém e vem falar contigo, tá? Chico Xavier, que eles falam. Então, Chico Xavier que morreu, aquele que morreu, dormiu. Ou ele vai ter um final no céu ou no inferno, mas ele dormiu, morreu. Ele não volta aqui. Não é ele que volta falando, eu sou o Chico Xavier. Não é ele que volta, tá? Infelizmente, é um demônio que se apresenta com um nome. E as pessoas acreditam porque elas estão desesperadas. A verdade é que quando você vai num centro espírita ou você vai num centro de macumba, né, que se chama-se candomblé, no candomblé, as pessoas falam assim, nossa, você tem mediunidade, você tem dom de receber espíritos, guias. Isso, porque nós somos espíritos. E nós temos, de fato, uma espiritualidade. O que é isso? É o poder, como espírito, de se conectar a Deus, tá? Não é que a gente vai receber um espírito. O único Espírito Santo que a gente recebe, assim, ao vivo e a cores, podendo falar, podendo ter as suas cognições ok, sem ter que usar nenhuma bebida, sem ter que sujar o teu corpo com nenhum cigarro, com nenhuma droga, sem ter que usar nada para distorcer, né? Com a sua cognição aqui, ó, eu tô olhando para você, eu tô falando com você e o Espírito Santo mora em mim. E eu estou nas plenas faculdades mentais, um culto racional. Mas quando eu recebo um espírito, né? Eu nunca recebi, graças a Deus, nem tenho vontade de receber nenhum espírito que não seja o próprio Espírito Santo do Deus Altíssimo. Mas quando eles recebem um centro espírita, eles não estão racional. A consciência, ela fica levemente adormecida, tá? Como você sabe disso, Rafa? Meu padrasto era espírita. Eu tinha 7 anos e ele era espírita kardecista. Então eu sei muito bem sobre essa religião kardecista espírita. Minha mãe foi do candomblé. Eu conheço, eu passeei pelo candomblé na hora que estavam recebendo um monte de demônios, literal, dentro do couro. Eu sei do que eu tô falando. Minha mãe já foi testemunha de Jeová, eu conheço a testemunha de Jeová. Minha mãe já foi budista, eu conheço o budismo. Até peguei alguns livros de Seichonoye, porque eu tinha curiosidade. Então eu sei do que eu tô falando, gente. Eu já passei por várias religiões. Eu sei do que eu tô falando. Já fiz simpatia, tá? Já fiz, falar o português claro, até obra de macumba, já fiz. No tempo que eu era do mundo, já fiz. Até isso, tá? Então eu sei do que eu tô falando. Eu conheço as religiões. O catolicismo. Eu conheço o catolicismo. Eu fiz, como é que chama? Catecismo. Eu sei o que eu tô falando. Quando eu conheci Cristo, lá com 18 anos, eu conheci com 12, mas não deu tempo de ir. E aí com 18 anos eu fui para a igreja, eu batizei, eu fiquei um ano dentro da igreja, eu batizei, mas eu não entendi literal, eu não li a Bíblia. Mas eu entendi, eu recebi ali o Espírito Santo, mas eu não me converti. Eu aceitei Jesus, eu me batizei porque eu fui precipitada? Fui. Mas eu não
me converti realmente, eu não tive uma conversão literal. Eu fui ter agora, aos 38 anos, quando eu comecei a ler a Bíblia, e aí eu entendi Jesus. Jesus veio até mim. Eu comecei a ler a Bíblia, ele veio até mim, e eu entendi que eu não poderia mais viver sem ele. Existe um primeiro aceitar Jesus. É quando você o aceita, você o recebe, você o ama, você quer viver com ele. Porém, a conversão verdadeira é quando você sabe que nunca mais na sua vida você vai poder viver sem ele. Ele é o teu respirar, não dá para viver sem a presença dele. Então, Rafa, você fala dessas religiões, eu falo com propriedade. Eu vivi isso dentro da minha casa e dentro da minha vida, eu sei do que eu tô falando. Eu não sou só uma pessoa que atira, né, o famoso atirar pedras, eu não estou atirando pedras, eu sei, eu estudei. Aliás, eu sou tão curiosa que até os Mormons eu fui estudar, só falta o Alcorão. Curiosidade, por que não? Ué, cadê Deus? Vamos buscar ele. Não é o que a gente faz? A gente quer achar Deus. Mas adivinha onde ele tá? Tá aqui, ó. Tô falando de alguém curioso, alguém que leu, alguém que quis entender, que foi buscar, tá? Então eu falo com propriedade, eu falo porque eu realmente vivi várias coisas e vi, tá? E estudei sobre elas. Então, não dá para buscar nos médiums aquilo que você está buscando. Eu sei que você sofre pelos seus parentes, eu sei que você quer ter um contato com Deus, literal. Mas o Deus da Bíblia é de fato um Deus verdadeiro. É aquele que tem poder de verdade para fazer alguma coisa por você sem engano. Sem engano. Porque o diabo tem poder para fazer muitas coisas, os espíritos fazem muitas coisas, espíritos demoníacos, mas eles não fazem o bem. Eu nunca fiz uma simpatia para o bem. Sempre teve uma emoção ruim por trás, uma inveja, uma vontade de forçar amor nas pessoas. Sempre teve, gente, sempre tem. Pega uma simpatia que é pra fazer o bem. Bem, de verdade. Sem querer algo em troca. Tem não? Não tem. Pega livro de simpatia. Eu tinha 300 livros de simpatia quando eu era adolescente. Não tem. A verdade, não tem. Não é pra fazer o bem. É pra fazer o bem próprio. Motivado por sentimentos ruins. De enganação, de inveja, de ira, de raiva. De tentar fazer o outro gostar de você mesmo sem o outro saber. É a verdade, tá? É a verdade. Então, ó, queimaram seus filhos e filhas como sacrifícios a deuses pagãos, consultaram médios e adivinhos. Quem diz o futuro pra gente é o Espírito Santo, tá? E só fizeram coisas erradas que o Senhor não aprova, e por isso ele ficou irado com eles. O Senhor ficou tão irado que os expulsou da sua presença, deixando somente o reino de Judá. Então o reino de Israel vai desaparecer. Vai ficar só Judá. A maioria são levados cativos. O rei da Assíria manda um monte de assírio para as cidades que são de Israel. Então vai fazer aquela mistura, vai ficar mais misturado ainda. Mas mesmo o povo de Judá não obedeceu às leis do Senhor, seu Deus. Eles imitaram os costumes adotados pelo povo de Israel. Por isso o Senhor rejeitou todos os descendentes de Israel. Ele os castigou, entregou-os aos inimigos cruéis e no fim os expulsou da sua presença. Tá? E a gente vai ler só até aqui. Peraí, aí tem mais um pedaço. Aí depois a gente vai ler só amanhã, tá? Depois que o Senhor Deus separou Israel de Judá, os israelitas colocaram Jeroboão, filho de Nebate, como seu rei. Foi ele que fez os 2 touros. Jeroboão os fez abandonar o Senhor e o levou a cometer um terrível pecado. Os israelitas seguiram Jeroboão e continuaram a praticar todos os pecados que ele havia cometido.
até que finalmente o Senhor os expulsou da sua presença, como havia avisado por meio dos seus servos os profetas. E assim o povo de Israel foi levado para o cativeiro da Síria, onde eles moraram até hoje, até o momento que o cara estava escrevendo aqui, né, o texto. Acontece o seguinte, gente, muita gente faz muita coisa errada, mas não tem coragem de dizer que faz as coisas erradas, nem mesmo para Deus. As pessoas não têm coragem de chegar para Deus e falar assim, ó Deus, eu pequei nisso, nisso e nisso, tá? Eu fiz muita coisa errada na minha vida, mas graças a Deus eu tive a oportunidade de redenção, a oportunidade de mudar a minha história, de mudar a minha vida, de mudar os meus caminhos. E eu tenho colhido as coisas boas que eu tenho plantado, porque faz 4 anos que eu tenho plantado diferentemente. Eu parei de plantar grama e comecei a plantar flor. E não é rosa não, que rosa tem espinho. Eu comecei a plantar florzinhas bonitinhas. E eu tenho colhido isso, graças a Deus. E eu vou colher cada vez melhor, porque eu tenho plantado coisas boas e eu vou colher. Daqui 10 anos a minha colheita será maravilhosa. Eu tenho um futuro glorioso pela frente, porque eu conheci o Rei dos Reis e eu sou filha dele de verdade hoje. Eu já não sou mais escrava do pecado, eu não sou mais escrava do diabo. Os meus anos serão cada vez melhores, cada vez maiores. Eu sei disso. O meu futuro será glorioso porque o próprio Rei da Glória mora comigo. Eu moro nele, ele mora em mim, tá? Mas é necessário a gente confessar os nossos pecados, mudar os nossos caminhos e se arrepender. E ver que se até aqui deu errado, daqui pra frente, por que não mudar? Por que não mudar? As pessoas têm orgulho de ter os mesmos amigos a vida toda, de ter a mesma vida, de morar no mesmo lugar. Não, cara, eu quero ser diferente. Eu quero ter um pensamento diferente, eu quero mudar todo dia, eu quero fazer diferente todo dia, eu quero crescer, eu quero melhorar. Se Deus me permitir ter os mesmos amigos, já não são mais os mesmos amigos da minha vida. Mas se Deus me permitir ainda ter as mesmas amizades daqui 20 anos, 30 anos, glória a Deus, mas que tenha os pensamentos diferentes. Que o meu pensamento não seja o mesmo. Eu quero evoluir. Com Deus, cada dia mais, cada dia melhor, cada dia 1% melhor, tá? Que Deus abençoe você, que você fique com Ele. E quer mudar de vida? Lê a Bíblia. Começa a ler a Bíblia, o Segundo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu duvido você não mudar de vida. Eu duvido, tá? 4 meses, dedica 4 meses do seu tempo, da sua vida para Deus. 4 meses você vai ler a Bíblia, não é nem para Deus, você vai ler a Bíblia. 4 meses, lê e estuda a Bíblia. Eu quero ver se não mudar 1 centímetro da sua vida. Ah, muda. Ah, muda. Muda. Tô para te dizer que completa se você continuar, tá? Deus te abençoe, bom dia. Fica com Deus, hein? Porque com Deus é melhor.